Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, né? Antes de você começar esse vídeo aqui, nós já vamos começar o nosso Vale Tudo. Quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso simulado para GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né? Onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente. Manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso. Vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram. Vamos corrigir ela pra você, beleza? Já vai começar o vídeo, bora preparar, deixa o caderno na mão. Reta final, essa semana final, é jogar tudo pra cima pra essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena, valeu! Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal de Cotia. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora que a gente vai fazer um Vale Tudo de Direito Constitucional. O que é o Vale Tudo? É uma aposta, são as apostas que esse professor aqui da Vale vai fazer para você, o que eu acho que tem grande chance de cair na sua prova. Aqui na Vale, todos os professores vão fazer o Vale Tudo e a minha parte é 1 hora para falar com você de tudo que eu acho que tem chance de cair na sua prova, fazer uma revisão. Então não espere aqui um assunto muito aprofundado, porque é só uma revisão. Eu parto do princípio que você já está estudando desde o início aí para essa prova. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa as notificações. Isso ajuda bastante o nosso canal e ajuda você também, porque a partir do momento que você se inscreve no canal, ativa as notificações, que é o sininho, você vai ser avisado em primeira mão de tudo que vai rolar nos concursos públicos. Talvez você está com foco nesse concurso, mas você pode aí abrir os olhos para outros concursos Brasil afora. Outra coisa, comente aqui embaixo, dê seu like que ajuda bastante. Quer conhecer tudo que a Vale pode te oferecer? Temos simulados, pacote de questões, o curso completo, qualquer coisa que você precisar para ser aprovado no concurso público, está aqui embaixo no card. Não deixe aqui de seguir a Vale nas redes sociais. Qualquer dúvida desse professor aqui ou qualquer coisa que eu puder te ajudar, @magnacis44. Dito isso, eu separei todos os incisos, todos os artigos que a banca vai te cobrar e eu vou fazer uma pincelada geral em todos. Obviamente que principalmente no artigo 5º a gente não vai conseguir falar tudo, só que temos 1 hora aqui para discutir e é nesse assunto que a gente vai pegar aqui agora. Principalmente dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, que tem muita coisa, mas que você precisa ficar atento, beleza? Ou atenta, né? O primeiro aqui, ó, dos princípios fundamentais. Eu já vou escrever aqui para você no quadro, vai dando uma lida nos princípios fundamentais, quais os artigos que podem cair na sua prova. Ó, artigo 1º ao 4º, que trata dos princípios fundamentais, que está aí na tela para você. O artigo 5º, ele cobra bastante na prova, artigo 5º, tem muitas questões de artigo 5º. O artigo 37, que trata da administração pública, e 38. E no finalzinho aqui, ó, o artigo 144. Vou tentar dar uma pincelada em todos eles para a gente não se perder, beleza? Então vamos lá. Até deixei no quadro para você, se quiser anotar. Isso aqui eu espero que você já tenha estudado. Artigo 1º ao 4º, dos princípios fundamentais. Artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 37 e 38 da administração pública. E o artigo 144, que fala da segurança pública. Esses são os artigos que podem cair na sua prova. Então, de artigo 1º ao 4º, o que a banca pode cobrar? Tudo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? A maioria das questões que vem tirando do artigo, que a banca tira do artigo 1º ao 4º, ela tenta confundir o candidato o que é um princípio fundamental e o que é um fundamento. Para você não confundir o que é um princípio fundamental e o que é um fundamento, eu quero dar essa dica para você. Primeira coisa, ó, o título é dos princípios fundamentais, ou seja, é o título. O título abarca o artigo 1º, abarca o artigo 2º, abarca o artigo 3º e o artigo 4º. Todos esses artigos estão dentro do título 1, que trata dos princípios fundamentais. Depois tem o título 2 aqui lá no artigo 5º. Então o título 1 é tudo isso aqui. Então quais são os princípios fundamentais?
tudo que está previsto no título 1. E o que está previsto no título 1? Os artigos do 1º ao 4º. Se a banca te perguntar quais são os princípios fundamentais e pedir um erro, ela pode te perguntar qualquer coisa que tiver escrito do artigo 1º ao 4º. Se você entender isso aqui, você resolve 50% das questões. Se a banca te perguntar sobre fundamentos, a resposta está só no artigo 1º. Olha o que o artigo 1º fala. Fundamentos. Então, os fundamentos é só o que está escrito aqui. Muita gente confunde princípio fundamental com fundamento. Todo fundamento está no artigo 1º. Então, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Muito cuidado com isso que eu disse aqui. Mais uma vez, para ficar claro para você. Se eu puder usar matemática aqui para me auxiliar, eu vou fazer um conjunto aqui. Ó. Aqui tem um conjunto. Esse conjunto eu chamo de conjunto dos princípios fundamentais. Dentro desse conjunto, eu tenho 4 subconjuntos. O primeiro subconjunto é o do artigo 1º. São o subconjunto dos fundamentos. De forma que todos os fundamentos são princípios fundamentais. No artigo 2º, eu vou ter a separação dos poderes. No artigo 3º, eu tenho os objetivos. Objetivos da República Federativa do Brasil. No artigo 4º, eu tenho os princípios que regem as relações internacionais. Então, eu tenho aqui um conjunto de princípios fundamentais, dentro de que só o primeiro é um fundamento. Todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Então, se a banca te pedir um fundamento, você vai ter que responder somente dentro do artigo 1º. Muita gente confunde isso aqui na hora da prova, a pessoa sabe, mas ela confunde porque ela não sabe o que é um fundamento, não sabe o que é um princípio fundamental, ela confunde uma coisa que é muito simples. Então, para você não confundir isso aqui, para você não confundir, dá uma lida comigo, principalmente no artigo 1º, é onde a banca mais tira questões. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, cuidado com isso aqui, vou chamar sua atenção aqui para indissolúvel, já vi banca colocar dissolúvel, os estados e municípios não podem se dissolver, ou seja, não podem declarar independência, porque o Brasil tem soberania, só a República Federativa do Brasil tem soberania, estados e municípios e o Distrito Federal não têm soberania, eles têm autonomia. Ou seja, estados, municípios e Distrito Federal não gozam de soberania. Quem goza de soberania é somente a República Federativa do Brasil. Ela é soberana. Os estados aí são unidades da federação, os municípios e o Distrito Federal gozam de autonomia. Então, diferente da República Federativa do Brasil, que é a união de todos eles, eu não tenho soberania nos estados, municípios e no Distrito Federal. Esses 3 entes, estados, municípios e Distrito Federal, gozam de autonomia. Quem tem soberania é somente a República Federativa do Brasil. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então aqui eu tenho os fundamentos. Os fundamentos é o que está previsto somente no artigo 1º, do inciso 1 ao inciso 5, bem como o parágrafo único aqui. Então vamos falar de cada um. O primeiro, soberania, ou seja, o Brasil é soberano, a República Federativa do Brasil é soberana, não aceita influência estrangeira, não aceita se dividir, por isso que a União é indissolúvel. Ele rege pelo princípio da cidadania, princípio da dignidade da pessoa humana, valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o que indica que somos uma República Federativa capitalista, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Então, para você lembrar isso aqui, tem um mnemônico muito comum, muita gente conhece. Então, no artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, eu tenho os fundamentos. Então, dentro dos fundamentos, eu tenho o mnemônico que a maioria das pessoas conhece, que é o só, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Cuidado! Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um asterisco aqui para você tomar cuidado. Ó, posso desenhar também pessimamente, mas posso desenhar uma caveira. Cuidado! Quando a caveira está aqui, ó, quer dizer que isso aqui é onde a banca pega mais.
que é que está dizendo aqui? Pluralismo político, mas só que o candidato ele grava só o plu. E a banca costuma colocar, em vez de pluralismo político, ela coloca pluralismo partidário. Pluralismo partidário não é a mesma coisa de pluralismo político. No Brasil existe pluralismo partidário? Deve existir, sim. Está lá no artigo 17, que nem cai na sua prova. Mas o pluralismo partidário não é um fundamento. O fundamento é o pluralismo político. A banca, sabendo que o candidato às vezes grava só o plu, coloca aqui, ó, pluralismo partidário. Só que o certo é o pluralismo político. O certo, pluralismo político. Muito cuidado com o plu. E temos também o parágrafo único, que diz que somos uma democracia. Vou colocar na tela para você agora. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, a nossa democracia é uma democracia semidireta, porque, via de regra, somos representados por pessoas que elegemos e diretamente nos termos dessa Constituição, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular, que não se preocupe, não cai na sua prova. Nós somos uma democracia por força do parágrafo único, que também é um fundamento. Então, o artigo 2º tem a divisão dos poderes. Esse é o mais fácil que tem, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. A União tem esses poderes, ou seja, somente a união de todos os estados, porque os municípios, por exemplo, não têm poder judiciário. No estado, eu também tenho legislativo, executivo e judiciário. O município não tem legislativo, executivo e judiciário. O município só tem legislativo e executivo. O legislativo pela Câmara dos Vereadores e o executivo pela prefeitura, né? O prefeito, o vice e seus secretários. Judiciário não tem a nível de município. Só que eu estou falando dos poderes da União, os poderes aí conferidos à União, independentes, cuidado, eu já vi banca colocar dependentes, são independentes e harmônicos entre si. Não existe uma hierarquia entre esses poderes. Eles têm que ser independentes, ou seja, um não pode subjugar o outro, e também tem que ser harmônicos. Na prática, é um pouco diferente, mas a banca cobra para você do jeito que está escrito aqui. Entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lege aí, né? L-E-J. Cuidado com isso, costuma cair na prova com menos intensidade que o artigo 1º. O artigo 3º, eu tenho os objetivos. Os objetivos também cai bastante na prova. Os objetivos, eu costumo falar que vem aqui em verbos, só que não é um grande indicativo esses verbos aqui, porque tem vezes que a banca muda esses verbos. Então, constituem-se objetivos da República Federativa do Brasil, objetivos fundamentais, ou seja, onde o Brasil quer chegar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu tenho o verbo aí, construir. Como é um objetivo, eu tenho que colocar verbos. Só que a banca costuma mudar. Muita atenção para você que vai fazer a prova, para a Guarda Municipal de Cotia. Tem grande chance da banca, no lugar de colocar construir, colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É comum mudar, não faz diferença. Quando eu coloco a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ainda assim é um objetivo. Então, cuidado, se a banca substantivar, colocar no lugar do verbo um substantivo que o substitua, sem mudar o contexto, sem mudar o significado, ainda assim é correto. Então, é muito comum as pessoas acharem que por ser uma prova de letra de lei, a banca tem que copiar e colar do jeito que está escrito ali. Não necessariamente. A banca pode mudar sem mudar o sentido, pode colocar um sinônimo. Então, quando a banca coloca a construção, continua sendo um objetivo. Mas cuidado, se a banca colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ainda assim é um objetivo. Se ela estiver te pedindo um fundamento, não pode colocar a construção. Não está errado porque colocou a construção, está errado porque isso não é um fundamento. Mesmo que mude de construir uma sociedade livre, justa e solidária para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, mas se estiver te pedindo um fundamento, o erro ainda existe. Não porque não pode mudar de construir para a construção, é porque não é um fundamento. Então muita gente acha que a pegadinha está num lugar e está no outro. A pessoa fala assim, a banca está achando que eu vou errar porque mudou aqui de construir para construção, mas eu sei que pode mudar. Pode mudar, só que ainda continua sendo um objetivo. Então, se a banca te perguntar um fundamento, pode estar construir, pode estar construção, os dois estão errados. Se ela te pedir um objetivo, construir ou a construção, ambos estão corretos. Só toma cuidado no que está sendo perguntado. Se estiver te pedindo um objetivo, tanto construção quanto construir está certo, tanto garantir
o desenvolvimento nacional, quanto à garantia do desenvolvimento nacional, se estiver te pedindo objetivo, também está correto. O mesmo acontece com erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais para erradicação e marginalização e redução. Não tem problema substantivar esses verbos, acontece também no parágrafo, no inciso 4, que é a promoção do bem de todos. Aparece assim: a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Se tiver promover a promoção, continua sendo um objetivo, não muda o sentido, é correto. Só que não pode colocar a promoção e te pedir um fundamento. Aí está errado, porque a promoção do bem de todos não é um fundamento, é um objetivo. E o objetivo é um princípio fundamental. Se você entender isso, você resolve 50% das questões de princípios fundamentais. Objetivos são princípios, não são fundamentos. Fundamentos é só o que estiver escrito no artigo 1º. Então, vamos aqui falar agora do artigo 4º. Aí eu estou sendo mais rápido, que a gente está fazendo aqui uma revisão, um vale tudo para a sua prova. O artigo 4º da Constituição trata dos princípios que regem as relações internacionais. São os princípios fundamentais que regem as relações internacionais. O primeiro é a independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Esse é bem tranquilo de resolver. O 3 e o 4 aqui são os que mais caem. Essa autodeterminação dos povos e não intervenção. O que a banca costuma fazer aqui? A banca costuma mudar... Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar no seu... Isso. O que a banca costuma fazer aqui? A banca costuma fazer o seguinte, ó. O nome do princípio é o princípio da autodeterminação. Lembre-se que isso aqui é relações internacionais. É o Brasil com outros países. A autodeterminação dos povos. Ou seja, aqueles povos que não são brasileiros vão se autodeterminar. Vão fazer as próprias leis. O Brasil não vai intervir. Por isso que os dois princípios estão ligados. O princípio da não intervenção. Como a banca sabe que muita gente não sabe o que significa isso aqui, ó, não compreende, a banca costuma mudar, que é o princípio da determinação dos povos. Não é isso. O nome do princípio é autodeterminação dos povos. Se a banca fizer isso aqui, está errado. Não é o princípio da determinação. Se fosse o princípio da determinação, o Brasil poderia ir lá e determinar que o povo de outro país decidisse dessa forma. Se fosse o princípio da intervenção, o Brasil podia ir lá intervir. O Brasil não tem esse condão de intervir em outro país. Alguns países são dessa forma, o Brasil não é. Então o Brasil rege pelo princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, os povos vão se autorregular, vão fazer as próprias leis, e o princípio da não intervenção. O Brasil não intervém em outro país. Obviamente, se entrar em guerra, vai ter não intervenção, mas o Brasil vai lá e vai guerrear, normal. Mas o Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que vai em outro país lá e subjuga, as leis que vão valer agora, o Brasil não tem esse princípio. O Brasil tem dois princípios que muita gente confunde, cai bastante na prova, que é o princípio da autodeterminação dos povos, não é determinação, cuidado, e é o princípio da não intervenção. A banca costuma fazer isso, ó, determinação, intervenção. É auto e não, cuidado com isso. São os dois princípios que mais caem quando eu falo de princípios que regem as relações internacionais. Não cai nessa pegadinha, a aula está mais dinâmica, mais rápida, mas eu espero que você tenha pegado isso aí. Tá com dúvida? Tem aula aqui especificamente, estou falando que mais de meia hora, somente de artigo 1º ao 4º. Aqui eu tenho que ser mais rápido, porque a gente aqui tem que andar, porque eu quero falar ainda muita coisa nesse Vale Tudo para você. Aproveita o momento para inscrever no canal. Só isso aqui, ó, só isso aqui já vale o seu joinha. Se você não deu o seu joinha e não deu o seu like, aproveita o momento, beleza? Igualdade entre os estados. Estados aqui está com letra maiúscula, porque é igualdade entre os países, né, os estados soberanos aí. Defesa da paz. Esse aqui, se cair como correto, está tranquilo. O que você não pode aqui é pensar que todas as questões vão ter que vir como incorreta. Às vezes, tem princípios aqui que vêm de forma correta. Solução pacífica dos conflitos, eu já vi uma banca que colocou solução bélica. O que é bélica? É solução através de guerra. O Brasil preze pelo princípio da solução pacífica, vai sempre resolver os conflitos de forma pacífica. É um dos princípios que rege as relações internacionais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. O Brasil se rege pelo princípio da concessão de asilo político, ou seja, aquela pessoa que cometeu um crime político ou de opinião, se ela vier para o Brasil, mesmo que ela seja estrangeira, o Brasil não vai extraditá-la. O Brasil vai aqui conceder o asilo político para essa pessoa. E aqui, ó, muita gente confunde, já caiu numa prova recentemente, isso aqui, ó, a República Federativa do Brasil, que é o parágrafo único dos princípios que regem as relações internacionais. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações,
copiado e colado. A maioria das vezes que cai o parágrafo único, muita gente não sabe que o parágrafo único faz parte do artigo 4º. O parágrafo único, que é essa integração aí que é buscada pelo Brasil, da América Latina, visando formar uma comunidade latino-americana, muita gente não sabe que isso está escrito no artigo 4º, no parágrafo único. Faz parte dos princípios que regem as relações internacionais. Então, quando cai, a pessoa acha que nunca viu isso e ela marca como incorreta, mesmo sendo correta. A segunda forma de cair é uma que caiu recentemente. Mudou aqui, ó, de América Latina para América do Sul e colocou visando a formação de uma comunidade sul-americana. Cuidado com isso. O que está no parágrafo único é América Latina. Cuidado, não confunda a América Latina com a América do Sul. A América do Sul também está toda dentro da América Latina, mas a América Latina é muito mais do que a América do Sul. O que é a América Latina? São os países da América, né, tanto do norte, quanto do central, quanto do sul, que tem aí um idioma derivado do latim, ou seja, português e espanhol. Ou seja, são todos os países da América, tanto do norte quanto central, ou vou falar das Américas, né, que falam ou português ou espanhol, no caso das Américas aqui, porque tem outras línguas derivadas do latim, só que a América Latina, necessariamente aqui vai ser os países de língua portuguesa e língua espanhola. De língua portuguesa é o Brasil e de língua espanhola os demais países aí que tem o espanhol como idioma. Beleza? América Latina, não confunda com a América do Sul. Dito isso, vamos no tão cobrado artigo 5º. O tão cobrado artigo 5º está no título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. O que você tem que saber de artigo 5º para sua prova? Foca na minha cara aqui, ó. Tudo. Artigo 5º tem que saber todo. Você está fazendo uma prova para a Guarda Civil Municipal. Você vai estar ali na linha de frente do município para resolver questões envolvendo os direitos e garantias fundamentais. Por isso que a banca gosta muito de cobrar artigo 5º, porque está diretamente ligado com a segurança pública, com o direito do cidadão, com o direito da pessoa. Então, muito cuidado com o artigo 5º, eles têm que estar todo decorado para a sua prova, ou entendido pelo menos. Eu não gosto de decorar, eu não consigo, eu tenho dificuldade para decorar, mas eu tenho mais facilidade quando eu entendo, porque quando eu entendo eu não esqueço. Então eu espero que você esteja com o artigo 5º na ponta da língua aí, porque ele vai ser cobrado na sua prova. Artigo 5º não tem como a banca fazer um concurso e não cobrar nada de artigo 5º. É um artigo muito longo, é um artigo só, mas tem 70 e tantos incisos. Cuidado com o artigo 5º. Eu vou pontuar aqui os principais para você. Não é os principais que eu acho que vai cair na sua prova, né? Eu não tenho bola de cristal, mas você tem que saber todos. Então, se a prova, por exemplo, for amanhã e você tiver só uma coisa para ler, o que eu vou fazer? Eu estou aqui desesperado. Pega o artigo 5º, seco, do jeito que ele está aqui, dá uma lida nele, de cima embaixo. Não é difícil de ler, com 20 minutos você lê, vai anotando, vai marcando ali os pontos principais, aquilo que o professor foi te falando, vai relembrando. Artigo 5º, se estiver faltando, se a sua prova for amanhã, hoje, pegue uma lida no artigo 5º, eu tenho certeza que você vai tirar uma ou duas questões da sua prova que talvez você erraria se você não tivesse dado uma lida refrescada nesse artigo 5º, beleza? Cuidado com o artigo 5º, esse é o conselho que esse professor pode te dar. Então, o artigo 5º está dentro do título 2. O título 2 vem trazendo dos direitos e garantias fundamentais e o capítulo 1, que é o artigo 5º todo, fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então vamos lá. O que o caput do artigo 5º fala? A maioria das bancas cobra o artigo 5º no próprio caput ali da pergunta, ou seja, na cabeça da pergunta, ele já coloca isso aí, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos seguintes termos. Diante disso, responda de acordo com a Constituição Federal, exceto, tá? Estão corretos, exceto. Aí ele vai te perguntar. Só que eu já vi banca cobrar, principalmente as bancas que não cobram muito de muitos artigos, como a banca da sua prova, ela não tem muitos artigos, são somente esses artigos aqui, ó. Tem muita banca que faz o seguinte, ela tira a questão da própria cabeça do artigo do caput. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, que se tirar uma questão do caput, a maioria das vezes que tem questão perguntando sobre isso aqui, eles perguntam aqui, ó, garantindo-se aos brasileiros somente. O artigo 5º são os direitos de primeira geração, são os direitos básicos. Eles são tão básicos que não necessariamente é garantido somente aos brasileiros.
O artigo 5º tem direitos tão básicos que ele é garantido também aos estrangeiros residentes no país, de acordo com a Constituição. De acordo com os tribunais superiores, até os estrangeiros não residentes no país têm algumas outras garantias aqui do artigo 5º. Mas para a sua prova, de acordo com a Constituição, você vai responder que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Eu já vi uma questão colocando que o artigo 5º, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido somente aos brasileiros ou aos brasileiros, sem citar os estrangeiros residentes no país. O artigo 5º são direitos de primeira geração, são os direitos básicos, por isso que até os estrangeiros têm esse direito. Os estrangeiros têm o direito de inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então, muito cuidado com isso. A banca costuma mudar aqui, ó, quando ela quer cobrar o caput, perguntando se é somente aos brasileiros ou se os estrangeiros também, residentes do país, têm esse direito. Lembre-se que os estrangeiros também têm. Não são todos os direitos da Constituição que é garantido aos estrangeiros. Direitos políticos, por exemplo, só os brasileiros natos e naturalizados têm. Os direitos do artigo 5º são tão básicos que eu garanto eles, o Brasil garantiu eles aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país. Muito cuidado com isso. Muita banca pega aqui e eu não quero que você erre essa questão que é muito fácil. Então, vamos nos principais incisos aqui. Eu vou ter que pular alguns, obviamente, não vai dar tempo aqui da gente chegar lá no artigo 37, 38 e 144, onde eu quero chegar. Primeiro aqui, ó, que eu vou chamar a sua atenção é esse aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A maioria das bancas muda isso aqui, ó, e coloca uma vírgula e coloca o seguinte, da autoridade ou da autoridade competente. O que gera a obrigação de fazer ou não fazer determinada coisa não é a autoridade, é a lei. Se a autoridade falou alguma coisa, ela está baseada na lei. Se o policial parou e pediu os documentos, é porque existe uma lei determinando o poder, dando ao policial o poder discricionário de pedir os seus documentos para a conferência. Então, não é o policial que determina, é a lei. O policial está distrito da lei. O governador, ou o presidente, ou que seja, o prefeito está distrito da lei. Então, se quiser gerar alguma obrigação de fazer ou deixar de fazer, tem que ser feito uma lei. É o princípio da legalidade. Então, você vai escrever aí, ó, nesse inciso segundo, o princípio da legalidade. Você vai escrever aqui, ó, da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade, ou seja, é uma lei que cria a obrigação tanto de fazer quanto de deixar de fazer. Ou seja, se não tem nenhuma lei proibindo, eu posso fazer. Se tem uma lei, eu quero que você entenda que é o princípio da legalidade do artigo 5º. Ele diz que o cidadão pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Ou seja, a pessoa quer plantar bananeira ali na calçada e ficar 1 hora. Tem uma lei proibindo isso? Não, então ele pode fazer. O cidadão, uma pessoa normal, pode fazer tudo que a lei não proíbe. E ela não é obrigada a fazer nada que a lei não obrigue. A lei, não a autoridade que obrigou, foi a lei. Se a autoridade te pediu, é porque ela está baseada em alguma lei. Princípio da legalidade do artigo 5º, eu quero que você tenha isso em sua mente, porque o princípio da legalidade lá do artigo 37, enquanto funcionário, enquanto servidor público, o princípio da legalidade é visto de uma ótica diferente, e aqui eu quero que você descreva isso aí, para na hora que eu for falar do artigo 37, você não confundir o princípio da legalidade lá do artigo 37, beleza? Então o princípio da legalidade do artigo 5º diz o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa, eu como cidadão normal, como pessoa comum, posso fazer qualquer coisa que a lei não proíba e eu não sou obrigado a fazer nada que a lei não me obrigue. É o que está escrito aqui, ó, no inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Outra coisa que cai bastante na prova, principalmente a prova de segurança pública, como é que você vai fazer. Ninguém será submetido à tortura ou nem a tratamento desumano ou degradante. Cuidado, isso aqui é um ninguém, não existe exceção. Não existe exceção. Aqui para mim, ó, deixa eu só colocar aqui, não existe direito absoluto. Ó, coloca bem grande, ó. Não existe direito absoluto. Pensa no maior direito que a pessoa tem, vida, né? O direito à vida ele é garantido pela Constituição. Mas ele é absoluto? O que é absoluto? É que ele não pode ser suprimido em algum momento. O direito à vida é o direito maior, né? Se for olhar aqui, é o direito maior. Só que a pessoa pode ter a vida suprimida, inclusive pelo próprio Estado. No caso de guerra declarada, uma das penas é a pena de morte.
no caso de guerra declarada. O Brasil só tem pena de morte em caso de guerra declarada. Então a vida não é um direito absoluto. Outra coisa, nos excludentes de licitude, alguém pode tirar a vida de outra pessoa, estado de necessidade. Excludente de licitude. A pessoa está assaltando ali, está com a arma na cabeça da atendente ali do caixa. Pode vir alguém e suprimir a vida dele. Então, o direito à vida não é absoluto. Se o direito à vida, que é um direito maior, não é absoluto, não existe direito absoluto. Só que existem garantias absolutas. O que é uma garantia absoluta? Garantia é diferente. Garantia é o Estado te falando que não vai te torturar para obter informação, que não vai te torturar com castigo físico. Então, a garantia pode ser absoluta. Ou seja, não existe exceção para a tortura. O que a banca costuma colocar? A banca costuma colocar que é o seguinte, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano degradante, salvo no caso de terrorismo, salvo no caso de sequestro e entramento. Não existe esse salvo. A garantia que o Estado te dá de não tortura, ela é absoluta, a garantia. O direito não existe. Então, o Estado te garante absolutamente que não vai te torturar, nem te submeter a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. Não existe exceção para a tortura, não existe exceção para tratamento desumano ou degradante. A banca costuma colocar uma vírgula aqui e colocar alguma exceção. Dito isso, próximo inciso. O que fala o próximo inciso aqui? Ele fala o seguinte, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. O que a banca coloca? A banca coloca que sendo permitido o anonimato. O anonimato ele é vedado, a pessoa pode dizer o que ela pensa, a hora que ela quiser, desde que ela coloque a cara dela lá. Porque ela vai responder, depende do que ela disser, por calúnia de difamação, por danos morais, por injúria, ela pode responder por várias coisas. Por isso que a pessoa pode dizer o que ela pensa, desde que ela não faça isso de forma anônima. Então, às vezes, o problema não é a pessoa estar dizendo o que ela pensa, ela está ali atrás de um fake fazendo isso. Então, o problema da pessoa é fazer de forma anônima. Colocou sua cara lá, você tem o direito de falar o que você quiser, respondendo na forma da lei, quando você infringir aí o direito de outra pessoa, ou o direito de uma pessoa física ou jurídica. Caluniou, difamou, a pessoa vai entrar contra você normalmente. Por isso que você é livre para dizer o que você pensa, respondendo aí pelos seus atos, por isso que não pode ser feito de forma anônima. Tem banca que coloca que sendo permitido o anonimato. Outro inciso que cai bastante na prova aqui, Esse aqui... A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, com o consentimento do morador, a pessoa vai entrar, né? Fez churrasco, me chamou, eu vou. Consentimento do morador. Sem o consentimento do morador, existem 4 situações, ou seja, 4 situações em que esse direito vai ser suprimido em algum momento. 3 dessas situações vai ser qualquer hora do dia ou da noite, e uma dessas situações vai ser somente durante o dia. Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro, vai ser qualquer hora do dia ou da noite. Durante o dia, por determinação judicial. Então, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aqui eu vou chamar a sua atenção. Vou colocar na cara do professor, Casa é asilo inviolável. Casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo em 4 situações. Então, eu tenho 4 situações em que a pessoa vai ter o seu domicílio ali violado, via de regra, sem o consentimento dele. Essas 4 situações, eu tenho 3 situações que é qualquer hora. E eu vou até colocar de azul aqui, que o céu está azul. O céu está azul quer dizer que está de dia. Somente durante o dia é por determinação judicial. A banca costuma tentar te confundir isso aqui, Determinação judicial, ordem judicial, mandado judicial é a mesma coisa, tá? A banca costuma colocar que por determinação judicial pode ser qualquer hora. Não. Aqui, eu tenho uma situação em que dá para esperar. Porque aqui já tem um processo, aqui já tem uma investigação em andamento. Mas a pessoa está lá dentro, está com droga. Se você tem certeza, ela está em flagrante delito. Se ela estiver em flagrante delito, não é fragante, não é flagrante, tá? Vem de queimar. Flagrante delito. Está cometendo, acabou de cometer o crime. O crime está acontecendo, acabou de acontecer ali. Também desastre.
também prestar socorro. Nessas 3 situações, eu posso entrar no domicílio de alguém sem o consentimento dele a qualquer hora do dia ou da noite. Nessas 3 situações aqui, pode ser durante o dia ou à noite, qualquer hora. Como eu vou gravar esse aqui, professor, para eu não confundir isso com isso? Esses não dá para esperar. Pensa comigo. Dá para esperar para entrar na casa se a pessoa estiver lá esfaqueando alguém, flagrante delito? Dá para esperar se tiver caído um barranco, a pessoa estiver em desastre? Dá para esperar se a pessoa estiver infartando? Ah, meu pai está infartando. Ou o cara está gritando, está infartando lá pela janela, você está vendo, você tem que prestar socorro, você vai esperar ficar durante o dia? Essas 3 situações eu tenho um caráter de urgência. Se eu tenho um caráter de urgência, eu tenho que agir, independente da hora do dia ou da noite. Aqui não. Determinação judicial é o mandado de busca, apreensão, que eu vou fazer na casa, já tem um processo. Ah, mas a pessoa está lá em flagrante, aí eu entro nessa situação. Se você tiver certeza que ela está lá com droga, ou que ela está lá no cárcere privado, com alguém lá preso, algemado lá, um sequestro, aí ele está em flagrante delito, aí eu não preciso esperar durante o dia. Agora, determinação judicial, eu tenho indícios, eu não tenho certeza. Aí eu espero ficar durante o dia, já que eu vou cercear a liberdade da pessoa ali, o domicílio dela, que é o local da família dela, eu vou fazer da maneira menos prejudicial possível, que é durante o dia. Evitar de entrar lá de madrugada, ser surpreendido. Então, na determinação judicial, é somente durante o dia. Entendido isso aqui? É muito comum cair isso na prova que cobra aí GCM, todas as GCMs, porque aí o GCM acaba incorrendo em muitas práticas também de polícia. Então, para evitar que o GCM entre aí meio cru, a banca coloca várias questões de artigo 5º que coloca aí o guarda civil municipal nesse pensamento, nessa linha de pensamento. Outra coisa que cai bastante na prova de segurança pública é o sigilo da correspondência. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, ou seja, não é um direito absoluto, pode ter um salvo aí, no último caso, ou seja, o Estado não vai ler sua carta, o Estado não vai ouvir suas conversas telefônicas, não vai ouvir aí as suas comunicações de dados, seu WhatsApp, salvo no último caso, ou seja, existe uma possibilidade, em último caso, o Estado ele tem que produzir a prova. Quando alguém é acusado pelo Estado, o Estado tem um ônus de provar. Quando alguém é acusado, essa pessoa que acusa tem um ônus da prova, ou seja, ela que tem que provar que o fulano cometeu aquele tipo de crime. Se é uma iniciativa privada, a pessoa me caluniou, a pessoa me difamou, a pessoa me injuriou. Eu que estou acusando, que é uma iniciativa privada, é uma ação privada, eu tenho que provar que essa pessoa fez isso, não a pessoa provar que não fez. Quando é o Estado, traficou droga, praticou homicídio, uma ação incondicionada, é o Estado que está acusando, o Estado tem que provar. O Estado vai usar de todas as maneiras para conseguir essa prova, seja por vídeo, seja por testemunha, todos os motivos, todos os jeitos de produzir um corpo de delito, um exame, uma perícia. Em último caso, o Estado tentou de todas as formas, não conseguiu. Em último caso, ele pode violar o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, em último caso, ou seja, tem que ser a última instância, tem que ser a última tentativa do Estado. É aquele traficante que não encosta a mão na droga. O Estado só tem condição de provar que ele é traficante se o Estado interceptar as comunicações telefônicas de dados dele. Em último caso, o Estado já tentou tudo, ou se ele tentar tudo não vai adiantar, porque essa pessoa não coloca a mão na droga, então eu tenho que interceptar essa pessoa. Ou seja, o Estado só vai invadir a privacidade das comunicações da pessoa se, em último caso, ele não tiver outra opção. Por que eu estou falando isso? Muita gente confunde esse último caso aqui como sendo referindo somente a comunicações telefônicas. Não é isso. Esse último caso está aqui porque fala que em último caso, ou seja, o Estado tem que tentar de tudo, não conseguindo, não logrando êxito, ele pode, por determinação judicial, ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, na fase investigatória e na fase também processual pode haver essa violabilidade da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas. Cuidado, somente em último caso, esse último caso se refere ao que o Estado tem que tentar de tudo e somente por ordem judicial. A banca costuma mudar e colocar aqui, ordem policial.
Cuidado, ou determinação policial é ordem judicial. Somente uma ordem judicial pode afastar o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E tem que estar instruído aí, mostrando, essa pessoa não tem condição de produzir outra prova de outra maneira. Em último caso, estou pedindo aí, o delegado, o Ministério Público vai fazer esse pedido dessa quebra de sigilo por ordem judicial. Beleza? Cuidado, que cai bastante na prova também esse inciso. Vou pegar o próximo inciso aqui, que tem também grande incidência na sua prova. Direito de reunião, direito de locomoção. Ó. Direito de reunião, direito de locomoção. Esse aqui cai bastante e muita gente erra, porque a banca muda, esse 15 aqui, a banca costuma mudar esse em tempo de paz aqui. Cuidado com isso, porque a locomoção do território nacional só é livre em tempo de paz. Como o Brasil é um país, graças a Deus, que não envolve em guerra, né, na história mais recente, na história mais antiga temos algumas situações, mas na história mais recente do Brasil não envolve-se em guerras. Em tempo de paz, o Brasil tem a livre locomoção. Só que, dependendo do tempo, se for um tempo de exceção, pode ser cerceado esse direito de ir e vir. Um estádio, por exemplo, estado de sítio, pode ocorrer essa situação. Então, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. O que eu quero chamar a sua atenção? Que a banca costuma colocar assim, é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo. Ou coloca lá, em tempo de guerra, ou coloca muda a qualquer tempo. Cuidado, se estiver em tempo de paz, está correto. Se colocar a qualquer tempo, essa locomoção, ela não é a qualquer tempo. Lembrando que talvez no estado de sítio, um exemplo, o brasileiro não vai ter esse direito de ir e vir tão liberto quanto em tempo de paz. Cuidado com isso. Se a banca colocar a qualquer tempo, você vai marcar como incorreto. Então, grave aí no seu material, marque aí, ó, em tempo de paz. Não é a qualquer tempo. Esse cai demais, ó. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Eu vi uma questão outro dia que caiu com armas. Ele está medindo ali somente a sua atenção, né? Porque tem questão que mede seu conhecimento, tem questão que mede a sua atenção. Em direito constitucional, grande parte das questões vem medindo a sua atenção. Então, outro dia eu vi cair uma questão do jeito que está copiado no inciso 16, que é o direito de reunião. Ele fala o seguinte, todos podem reunir especificamente com armas. Aquela pessoa que não é mais atenta, ela errou por falta aí por falta de observação. Olha aí, ó. Todos podem reunir pacificamente sem armas. Sem armas. É uma questão somente de interpretação. É uma questão somente de atenção. Cuidado, é sem armas. Esse direito de reunião, as pessoas têm que estar desarmadas. E armas aí não entende somente com arma de fogo, tá? A pessoa pode estar armada com a foice, com o facão. Aí o direito de reunião, ele já não é tão pacífico quanto é aqui. Então todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização. Ou seja, não precisa pedir ao Estado, ao município, ao país, à União aí, para reunir-se. Se for pacificamente, sem armas, não precisa pedir, mas você tem que avisar. Existe uma grande diferença entre avisar e pedir. Não precisa de autorização, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Aviso prévio não é autorização. Então vem cá comigo na tela para você não errar isso aqui mais. Ó, direito de reunião na Constituição. Está previsto no 16, ó, 10 mais 5 mais 1, 16. O inciso 16 diz o seguinte, o direito de reunião pacífico, sem armas, não precisa de autorização, independe de autorização. Mas não pode frustrar outra reunião. Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Suponhamos que o pessoal da direita resolva reunir na Praça X. Eles avisam o Estado, porque precisa de aviso, ó. Precisa avisar. Avisar a quem? A autoridade competente. Se é uma praça
pública do município, tem que avisar o município. Se é uma praça estadual, se é um local público estadual, precisa de avisar o Estado. Se é um local que é previsto ali da União, tem que avisar a União. Então, ó, precisa avisar. Por que precisa avisar? Porque eu tenho que saber se existe uma reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local e vai frustrar. Exemplo, o pessoal da direita resolve reunir na Praça X. Quando ela vai avisar ao município, o município fala, ó, já tem uma reunião do pessoal da esquerda lá. Então, é melhor que você não se reúna nesse mesmo dia, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Vai se reunir em outro local. Por isso que precisa avisar, porque eu tenho que saber se tem outra reunião convocada para o mesmo local. Então, o direito de reunião, pacífico sem armas, ele não precisa de autorização, mas ele precisa de avisar, porque se tiver outra reunião anteriormente convocada, ela vai ser modificada para outro local, obviamente para evitar esses conflitos, beleza? Então, o direito de reunião não precisa de autorização, costuma a banca falar que precisa de autorização, costuma a banca falar que não precisa de autorização e nem de aviso, precisa de autorização? Não. Precisa de aviso? Sim. Cuidado com isso, direito de reunião cai muito na sua prova, beleza? Direito de associação também é uma questão bem recorrente na sua prova. O que o direito de associação faz? Você tem que saber todos eles, eu vou falar só de alguns. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Como eu te disse, a banca costuma colocar algumas questões somente te cobrando atenção. Eu já vi uma questão que caiu recentemente, mudando aqui para fins ilícitos. É plena liberdade de associação para fins ilícitos. Ele quer pegar aquele candidato que está voando. Vedada de caráter paramilitar. Não pode haver associação de caráter paramilitar. Cuidado, porque a banca costuma mudar aqui para fins ilícitos, ou colocado sendo permitida de caráter paramilitar. Não é. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, eu vou falar rapidamente, não vou ler os artigos aqui, os incisos, porque vai demandar muito tempo, mas eu vou até tomar água aqui, porque esse eu tenho assim, um feeling, um sentimento que tem uma grande chance de cair na sua prova. Vou até beber uma água aqui, que eu acho que um desses pode estar na sua prova. Também está no artigo 5º. Rapidamente aqui, nesses últimos 15 minutos eu vou falar dele, vou falar do 37, do 144, onde eu acho que posso cair, mas para fechar o artigo 5º aqui, dos remédios constitucionais. Na banca dificilmente vai vir escrito remédio. Geralmente vai vir escrito garantias, mas se vir escrito remédio, você sabe que é o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e ação popular. Cuidado com isso. Habeas corpus é um remédio constitucional, uma garantia que visa o direito de ir e vir, liberdade de locomoção. Alguém está cerceado da sua liberdade de locomoção ou está em vias de sofrer liberdade, sofrer coação na sua liberdade de locomoção. Então, habeas corpus tem a ver com locomoção. É um direito líquido e certo de ir e vir. Ir e vir. Então, sempre que a resposta for habeas corpus, tem que ter a ver com alguém que está preso ou em vias de ser preso. O habeas data é um remédio constitucional que ele visa o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. A pessoa que entra tem que conhecer as informações. Conhecimento de informações, ela quer conhecer as informações e aquele órgão não repassou as informações, ou a retificação. Se ela não tem o conhecimento, ela entra com habeas data. Se ela tem o conhecimento, mas ela pediu para retificar, ou seja, para consertar, para modificar, e aquele órgão estatal ou um órgão privado que tenha condão de órgão estatal, tipo o SPC, não retificou, não consertou, retificar aqui com E. Ratificar com A é concordar. Retificar com E é consertar. Consertar com C, né? Com S, né? É o mesmo que consertar. Consertar com C é de tocar, né? Consertar com S é de consertar, de arrumar. Então, retificar aqui com E é o mesmo que consertar com S. Cuidado. Para conhecimento, para retificação de dados, eu entro com habeas data. Habeas data, conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Informações pessoais. Se eu quiser uma informação que não é pessoal, eu tenho que entrar com mandado de segurança. É o direito líquido e certo de saber informações públicas não pessoais. Da mesma forma que se me negar certidão, eu entro com mandado de segurança. Certidão, mandado de segurança. Passei em primeiro lugar no concurso, chamaram o segundo, mandado de segurança. Então o que o mandado de segurança serve? Todo direito líquido e certo, aquele direito que não tem discussão. Eu passei em primeiro lugar, chamaram o segundo, não me chamaram? Você tem dúvida que eu tenho esse direito? Não, direito líquido e certo. Aí eu falo que a cerca é aqui, o vizinho fala que a cerca é aqui. É um direito líquido e certo? Não. Direito líquido e certo é aquele que não gera discussão. Então, todo direito líquido e certo, exceto habeas corpus e habeas data. Então, cuidado. Se for
um direito de ir e vir, um direito líquido e certo de ir e vir, eu tenho que entrar com habeas corpus. Se for um direito líquido e certo de conhecimento de informações ou de retificação, eu tenho que entrar com habeas data. Agora, é um direito líquido e certo, mas não é um direito líquido e certo amparado por habeas corpus, ou seja, não é de ir e vir, e não é um direito líquido e certo de informação, de conhecimento e de retificação. É um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Aí eu entro com a mandado de segurança. Qualquer outro direito líquido e certo. Como o Estado, né, quando fez a Constituição, a Assembleia Constituinte, não conseguiu prever todos os direitos, ela colocou o seguinte, ó, eu vou te dar um remédio, uma garantia, que é de acordo com a liberdade de locomoção. Esse é de acordo com as informações pessoais para conhecimento e retificação. Quando for outro, que eu não tenho condições de prever todos, você vai entrar com mandado de segurança. Mandado de segurança é para prever direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. E o mandado de segurança coletivo é quando várias pessoas entram para garantir esse direito líquido e certo. Lembrando que quem pode entrar em nome dessas pessoas com mandado de segurança coletivo? Partido político com representação político. Com representação no Congresso Nacional. O que é representação no Congresso Nacional? O Congresso Nacional é a união da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Então, qualquer partido político que tiver ou um deputado federal ou um senador pode entrar com mandado de segurança coletivo. Cuidado, a banca costuma mudar de Congresso Nacional para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é uma parte do Congresso Nacional. Aqui, ó, tá Brasília. Nossa, tô desenhando pior do que o Oscar Niemeyer, né? Aqui tá Brasília, ó. Aqui é a Câmara dos Deputados, aqui é o Senado Federal. A união dos dois eu chamo de Congresso Nacional. É bicameral. O Poder Legislativo Federal ele é bicameral, ou seja, tem duas câmaras. Quando eu falo que o partido político tem que ter representação no Congresso Nacional, eu digo que ele tem que ter no mínimo um deputado federal ou um senador. A banca costuma colocar que é só CD, ou seja, só a Câmara dos Deputados. Então, para que o mandado de segurança coletivo possa ser impetrado, ele tem que ser impetrado por um partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, um deputado federal ou um senador. Ou entidade, classe, associação há pelo menos um ano constituída, legalmente constituída há pelo menos um ano de mínimo. Uma entidade de classe, associação, pode entrar com mandado de segurança coletivo em interesse dos seus membros, desde que ela tenha no mínimo um ano. O que a banca costuma colocar? A banca costuma colocar 6 meses, 2 anos, é um ano. Então, mandado de segurança coletivo, partido político, Congresso Nacional ou associação, entidade de classe, no mínimo em um ano em funcionamento legalmente. Então, beleza. Vamos agora no outro remédio constitucional que a gente chama de mandado de junção. Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Tem tempo. Ó. O mandado de junção é aquele remédio constitucional quando falta de norma regulamentadora. Falta norma regulamentadora, o que acontece? Falta norma, a pessoa não consegue exercer o direito que ela teria esse direito, o que ela faz? Ela entra com mandado de junção. Então, mandado de junção é se falando com o Poder Judiciário. Ó, o Poder Legislativo não fez a norma, faça a norma para mim, para valer nesse caso. Então, mandado de junção, ele visa suprir falta de norma, falta de lei, falta de decreto, tem que estar desse jeito na sua prova. Ação popular, quem pode mover é somente o cidadão. O que a Constituição coloca? Todo cidadão é pessoa legítima para propor ação popular. Cidadão. Se a banca colocar toda pessoa, você vai marcar como incorreta. A maioria das vezes que cai isso aqui, cai colocando pessoa e pessoa. Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Cidadão. Beleza? Falando rapidamente aqui, porque a gente tem que andar aqui para falar um pouco do artigo 37 e 38. Beleza? Então, fazendo a transição aqui rapidamente, vou colocar para você aqui, ó, o artigo 37. Artigo 37 tem grande chance de ter uma questão na sua prova. Ó. Artigo 37. Está na tela para você, sem mais delongas. Você tem que saber esses 5 princípios. 5 princípios que regem as relações, que regem a administração pública direta e indireta. 5 princípios que você tem que saber. Como é que eu vou gravar isso? Se você está estudando há mais tempo, você sabe que é o LIMP. O princípio da legalidade diz o seguinte... Princípio da legalidade, como administração pública, a pessoa, como administrador público, como agente público, ela só pode fazer o que está escrito na lei. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, princípio da eficiência. LIMP. Cuidado com isso. O último aqui, ó, incluso foi o princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios que regem aí todas as interações da administração pública, direta e indireta.
Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. A gente está chegando no finalzinho desse Vale Tudo, temos 7 minutos. Vou falar aqui do artigo 37, que eu acho que pode cair na sua prova, e também do artigo 144. Eu tenho certeza, fique até o final, não é um gatilho para você ficar até o final aqui, mas eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai pegar uma questão de artigo 144. Estou prevendo aqui que vai cair. Não é porque eu tenho bola de cristal, é porque o professor já tem tanta experiência, tantos concursos que a gente já passou, e a gente vai começando a perceber o que a banca gosta ou não de cobrar. Vamos lá então, respirando aqui para falar. Ó. Estrangeiros podem ter cargo público? Pode. Ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. O de GCM tem que ser brasileiro, né? Está escrito lá, ser brasileiro, um dos requisitos. Mas tem cargos públicos que não brasileiros podem ocupar. Por exemplo, professor. Nas universidades federais existem cargos para pessoas que não são brasileiros. Os estrangeiros também podem participar de concurso público. Eu já vi muita gente ver isso aqui na prova, só porque estava escrito estrangeiro marcou como incorreta. A investidura em cargo público. Como é que a pessoa entra em um cargo público? Aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Cuidado, não é concurso público de títulos, é concurso público de provas ou provas de títulos. Por exemplo, para você, qual concurso... beleza, tá aqui, ó. Eu falei e não estava aqui, né? Mas agora tá para você na tela aí, ó. Vou repetir, ó. Estrangeiros também podem fazer concurso público. Estrangeiros. Para investidura em cargo público, tem que ter aprovação prévia no concurso público de provas ou de provas e títulos. Não existe um concurso público só de títulos. O que é um concurso público de provas? É a que você vai fazer agora. Fazer uma prova escrita, fazer uma prova física depois, são concurso público de provas. Concurso público de provas e títulos é aquele concurso público que a pessoa pode trazer títulos que ela tiver. Se ela tiver um doutorado, mestrado, uma pós-graduação, tudo são títulos que ela vem trazendo para crescer na nota. Não existe um concurso público somente de títulos. A pessoa vai ter que fazer uma prova. Por exemplo, concurso público da magistratura, da promotoria, aí do Ministério Público, geralmente tem um concurso público de provas e títulos. Por quê? Porque a pessoa traz ali de fora o mestrado que ela tem, um doutorado e vai somando a nota dela. Não existe um concurso público só de títulos. Então os concursos públicos são de provas ou títulos, entendeu? Cuidado com isso. Não existe um concurso público só de títulos. Tem banco que coloca isso aqui e muda muito o contexto. Então vamos mais uma vez, ó, aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Cuidado com isso. De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvadas, existe alguém que é um funcionário público, que é um servidor público, sem ter concursado? Existe. Tem essa opção aqui, ó. Ressalvadas as nomeações em livre, para cargo em comissão declarado de livre nomeações e oneração. Aquele assessor do vereador, assessor do deputado. Do mesmo jeito que ele saiu, ele pode entrar, ou seja, ser nomeado. Aqui, ó, o prazo para o concurso público é de 2 anos ou de até 2 anos. De até 2 anos, cuidado. Até 2 anos quer dizer que pode ser menos de 2 anos. Pode ter um concurso público com validade aí de 6 meses, de 1 ano, até 2 anos. Não é de 2 anos. E ele é prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, se ele teve validade de 1 ano, ele só pode ser prorrogado por mais 1 ano. Se ele tem validade de 6 meses, ele só pode ser prorrogado por mais 6 meses. Cuidado, não é de 2 anos, é de até 2 anos. Cai bastante na sua prova. Temos aí 4 minutos e a gente vai falar aqui do artigo 144. Tem grande chance de cair na sua prova. Artigo 144. O artigo 144 trata da segurança pública. E eu tenho os órgãos que compõem a segurança pública, que são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais, que é a última a ser crescida em 2019, que são as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Se a banca estiver te perguntando de acordo com a Constituição, são somente esses órgãos. Se ela estiver te perguntando de acordo com o novo entendimento da jurisprudência ou o novo entendimento dos tribunais superiores, o novo entendimento do STF, o STF já decidiu aí, talvez não no pleno, mas aí por voto de relator, que as guardas municipais integram os órgãos de segurança pública. Mas, de acordo com a Constituição, ainda não. Então, se estiver te perguntando, de acordo com o entendimento, novo entendimento dos tribunais superiores, guarda municipal integra os órgãos de segurança pública. De acordo com a Constituição, ainda não. Então, se a pergunta for de acordo com a Constituição, são somente esses órgãos. Se a banca te perguntar de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, eu creio que não vai fazer isso, porque geralmente a banca não pega desse ponto, mas como é uma prova para a guarda municipal, pode ser que a banca vai fazer isso. Se ela fizer isso, você vai colocar que a guarda municipal integra, de acordo com o entendimento. Ainda na Constituição, ainda não integra. Beleza? Já tem projeto de emenda à Constituição, mas ainda não está assim. E agora, a cereja do bolo para cair na sua prova.
Qual a função da Guarda Municipal na Constituição Federal? Já deixa seu joinha, já deixa seu like, segue o professor lá no @magnacis44. Falei de tudo que era possível aqui em 1 hora e eu vou dar a cereja do bolo para a gente fechar com chave de ouro aqui agora. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. Aí se você quiser adquirir simulado, na última hora, aí você consegue fazer simulado, vários pacotes para você. Clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, conversa com o colaborador, compra direto lá no site, um preço super especial, beleza? Então, para fechar aí com chave de ouro, o parágrafo 8º do artigo 144. Então, se a sua prova for amanhã, se a sua prova for daqui a algumas horas, leve esse parágrafo 8º do artigo 144 para a sua mente aqui agora. É um parágrafo muito curtinho, mas tem grande chance de cair na sua prova. Se eu pudesse apostar, era de 99,9% de ter esse parágrafo 8º na sua prova, beleza? Então vamos aqui, sem mais delongas, falar desse parágrafo 8º, para a gente fechar aqui o nosso assunto, o nosso Vale Tudo, que eu já acho que já vale seu joinha. Está assistindo até agora, não deu um joinha, não custa nada, né? Gratuito, é só forma de dizer, professor, obrigado. Beleza? Ou vale concurso, obrigado. Então, ó, qual a função da Guarda Civil Municipal? Guarda Civil Municipal, qual a função dela na Constituição? Tá tudo nesse parágrafo 8º aqui, ó. Parágrafo 8º do artigo 144. Os municípios poderão constituir. Tem muita banca que muda esse verbo aqui para deverão. Deverão é diferente de poderão. Aqui tem a descrição, né? O poder discricionário do município de criar. Poderão constituir guardas municipais. Qual a função da Guarda Municipal na Constituição? Destinadas à proteção de seus bens. Seus bens, bens de quem? Do município, dos municípios. Serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí eu tenho a lei aqui de 2014 que tratou das guardas municipais, que tem outras atribuições. Mas as atribuições constitucionais são essas que estão escritas aqui, ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais com atribuição de destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então a Guarda Municipal na Constituição tem a função, tem a destinação de proteção de bens, serviços e instalações do município. Simples, fácil, parágrafo 8º, copia ele várias vezes, não erre na hora da sua prova. Normalmente ele vem como correto, mas se a banca quiser mudar um poderão para um deverão e coloca alguma coisa ali, cuidado com isso. Parágrafo 8º do artigo 144, grande chance de cair na sua prova. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa do seu conhecimento. Professor, eu estou falando muito rápido, porque é uma revisão e eu tenho essa necessidade de passar o máximo que eu conseguir em 1 hora. Qualquer coisa, você volta, assiste essa aula numa velocidade menor, mas eu falo mais rápido quando é para fazer uma revisão, porque eu entendo que você já está estudando isso há mais tempo. Um abraço do professor Magnacis. Até o nosso próximo encontro. Segue o professor, segue a Vale, clica aqui embaixo, ajuda, comenta aqui embaixo qual a sua expectativa para a prova. Um abraço, professor Magnacis. Até o nosso próximo Vale Tudo, a nossa dica, ou aqui, se você for aluno da Vale. Tchau, tchau. Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso Simulado para GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né, onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente. Manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso. Vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram. Vamos corrigir essa pra você, beleza? Reta final, essa semana final é jogar tudo pra cima pra essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena. Valeu!